seja convosco, amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos dar início ao culto nesta noite. E quero dizer aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos agora fazer uma leitura em Mateus capítulo 12, versículo 46 até o versículo 50. Mateus 12, versículo 46 em diante. É uma situação aqui que fala sobre a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Amém. Então a família de Cristo é aquelas pessoas que fazem a vontade dele. Às vezes a pessoa ela diz assim, que ela é de Deus, é da família de Deus, mas são pessoas que ainda nem se decidiram por Cristo. Então, que é aquele que faz a vontade dele, esse faz parte da família dele. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus? Fecha teus olhos. Eu vou fazer essa oração, nessa primeira oração. Eu vou fazer uma oração repreendendo os ataques de Satanás contra nossas vidas, contra a tua família, contra a igreja. E me ajude nessa oração. Ore também, porque você tem essa autoridade para orar, porque você já aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro repreendendo todas as forças contrárias, todas as forças inimigas, Deus, que são lançadas, que vêm contra a tua igreja, que vêm contra nós, meu Pai, que sejam repreendidas agora em nome de Jesus Cristo. Toda ação de Satanás, toda obra maligna que vem em forma de doenças, enfermidades, que vem em forma de um espírito imundo, perturbador, que vem em forma de contendas, de fofocas, que vem em forma de toda sorte de maldade. Em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios que são incumbidos para perturbar a vida dos outros. Todo espírito de demônios que são incumbidos para lançar enfermidades. E eu repreendo em nome de Jesus, que saia em nome de Jesus Cristo, que toda a seta de Satanás seja desviada em nome de Jesus. E declaro aqui nesse lugar a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui, sobre a família de cada irmão que se encontra aqui nesse lugar. Que a bênção de Deus alcance cada membro da família de vocês, irmãos. Sejam abençoados em nome de Jesus. E que esse culto aqui seja aquele culto que vai te restaurar, que vai te alegrar, que vai abrir a tua mente, o teu entendimento. Você vai compreender que adorar a Deus não é somente cantar ao Senhor, mas é um estilo de vida. A tua vida agora é viver para Deus. O que você vai fazer, o teu testemunho de vida, vai glorificar o Senhor, vai honrar ao Senhor. Isso é adorar ao Senhor. Aleluia. E nesse momento nós vamos adorar a Deus com canções. Vamos abrir o nosso coração para Ele. Não tenha vergonha de cantar para Deus. Deus, Ele está vendo você. E Ele está aqui conosco. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente. Ele está aqui nesse lugar. E Ele está com você. Amém? Amém. Vamos cantar o barquinho. Você é o barquinho. Eu sou o barquinho. A nossa vida. E Deus está presente conosco. Eu quero ouvir a voz de vocês.
Deus, que é digno de toda a honra, todo louvor e toda glória. Jesus Cristo está voltando, irmãos, para buscar sua igreja. Jesus Cristo, ele muda a nossa história. Né? Se eu fosse perguntar de vocês aqui, cada um ia dizer, eu era assim, hoje eu tenho uma outra história de vida, porque Jesus muda. O amor de Deus não falha, irmãos. Vamos cantar esse louvor.
Quantos de nós já passamos por essa experiência de ter uma noite atribulada e parece que não tem mais fim? Mas quando amanhece o dia, a gente enxerga diferente, é mais leve, a alegria vem, a solução do problema vem. E se nós temos o amor de Deus na nossa vida, o mar pode se enfurecer, mas nós confiamos que Deus nos ama. E como Ele nos ama, Ele vai nos amparar, vai nos socorrer. Temos que confiar nele. Né? Temos que confiar. Não é primeiro receber a bênção para depois confiar. É confiar antes da bênção se concretizar. Isso chama-se fé. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus e vamos receber o Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. É com alegria que a gente se encontra aqui nos domingos à noite. Isso é um privilégio. Eu vou falar para você que é um privilégio você poder vir cultuar a Deus aqui todo domingo à noite. E podemos louvar a Deus pela liberdade que existe na nossa nação. Nós podemos louvar a Deus com plena liberdade, porque a própria Constituição da nossa nação nos garante isso. Então nós louvamos a Deus por isso e a gente tem mais é que aproveitar mesmo essa oportunidade de adorar e de cultuar a Deus em tudo quanto é lugar. Onde a gente puder cultuar a Deus, vamos cultuar. Amém? Amém. Bem, irmãos, eu gostaria agora de fazer uma breve meditação na Palavra de Deus junto com vocês. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 21. Gênesis 3, 21. Eu quero, nessa noite, falar com os irmãos a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Gênesis 3, 21, que diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Amém. A palavra de Deus, ela é escrita e ela nos apresenta várias linguagens. E existe aqui na Bíblia uma linguagem literal, que é aquela linguagem que é aquilo que está escrito ali, do jeito como está escrito. Existe uma linguagem figurada, que é quando se diz alguma coisa, mas se usa uma figura de linguagem. E aí isso faz com que a figura de linguagem, com que um objeto, alguma coisa, ela tome uma outra representação, ela signifique alguma outra coisa. Existe também uma linguagem simbólica. Se você ler as Escrituras, você vai perceber que ela está cheia de símbolos, desde o Gênesis até o Apocalipse. E para a pessoa ela entender o que está sendo dito, ela vai precisar entender essas linguagens todas. E uma outra coisa também que eu quero chamar a sua atenção é que nas Escrituras, muito do que acontece lá no Velho Testamento, por exemplo, em termos de rituais,
e até em termos de acontecimentos mesmos, são uma espécie de antítipos, de tipos, de figuras, de sombras do que haveria de vir. Então, todo o ritual que acontece no Velho Testamento, ele representa alguma coisa que aconteceria mais lá na frente. Por exemplo, você lembra que Abraão, ele ia sacrificando Isaac, o seu filho, porque Deus pediu que ele sacrificasse, e ele, no coração dele, na verdade, ele sacrificou, né? Porque ele chegou a levar o menino lá no alto do monte, colocou ele lá no altar, pegou o cutelo, e na hora que ele ia realmente cortar a garganta do Isaac, o anjo disse: não faças nenhum mal. Quer dizer, mas no coração ele consumou o que fez. Esse ato aí de Abraão, lá com Isaac, lá no monte, isso aconteceu de fato da forma como foi relatado. Mas esse acontecimento, ele representa o que Deus fez, que foi dar o seu único filho lá na cruz do Calvário. Na verdade, Deus estava ali através daquele acontecimento mostrando à humanidade o tamanho do seu amor, ao ponto de dar o seu próprio filho lá na cruz do Calvário. E eu estou falando dessa linguagem que a gente encontra aqui nas Escrituras, em que o que acontece representa alguma outra coisa que aconteceria mais na frente, que era uma sombra do que haveria de vir, para dizer para você o seguinte: quando o homem pecou, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles se afastaram de Deus, aconteceu uma coisa terrível. Você sabe que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela cair em pecado, é ela se afastar de Deus, é ela perder a glória de Deus da sua vida, é ela perder a comunhão com Deus. Quero dizer para vocês, meus irmãos, é horrível uma pessoa conhecer a Deus e depois perdê-lo de vista, perder a sua presença, sua graça, sua glória. É horrível. E você sabe que foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram a Deus, eles se afastaram de Deus. E aí, por causa disso, veio sobre eles algumas consequências. Essas consequências que vieram sobre eles, até hoje elas também estão sobre nós. E a pior das consequências que veio sobre Adão e Eva foi a consequência da morte. Da morte. Veja bem, se eles não tivessem pecado lá no jardim do Éden, ninguém morreria. Nem os homens, nem os animais, nem os seres vivos, todos não morreriam. E eu digo a vocês, a morte, ela é uma das dores mais terríveis que um ser humano pode sentir. Ela é dolorosa quando ela acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando ela acontece na vida de pessoas que a gente conhece, com as quais a gente convive. E ela é dolorosa também quando essa morte ela acontece até com os animais, com os nossos animais, não é? E só uma pessoa que já tenha
passado pela dor da morte, sentido a dor da perda, é que sabe o quanto a morte é dolorosa. E ela só é real, só existe aí por causa do nosso pecado. Primeiro lá do pecado de Adão, porque eles pecaram e por isso a humanidade e os seres vivos aqui passaram a morrer. Passaram a morrer. E aí eu quero, inclusive, dizer para você o seguinte: quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz o seguinte, que antes do pecado, eles não usavam roupas. Então eles estavam nus. Mas ao mesmo tempo eles não estavam nus, porque a Bíblia diz que a glória de Deus estava sobre a vida deles. Então havia uma glória que os vestia. Mas o pecado, ele é algo tão ruim, tão horrível, tão desgraçado, que quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Eles ficaram nus. A glória de Deus que estava sobre a vida deles desapareceu. E eles se viram nus. E quando eles se viram nus, o que foi que eles tentaram fazer? Eles tentaram cobrir a nudez, resolver o problema com folhas. Mas eu pergunto, folhas são suficientes para cobrir a nudez? Não foram suficientes. E aí, veja, aconteceu a primeira consequência da morte, do pecado, aliás, que é a morte. Não ainda na vida de Adão, nem na vida de Eva, mas na vida de um cordeiro. Veja só, quem foi que pecou? Adão e Eva. Eles ficaram nus. Eles tentaram fazer roupas de folhas, mas eles não conseguiram cobrir a sua nudez com aquelas folhas. E aí então Deus resolveu o problema deles. Mas como Deus resolveu o problema deles? A Bíblia diz, nós lemos aqui, que fez Deus roupas para Adão e Eva da pele, do couro de um animal. Para Deus fazer isso, o que ele teve que fazer com aquele animal? Ele teve que matar o animal. Ele teve que derramar o sangue daquele animal. Ele teve que tirar a pele daquele animal. E o animal foi sacrificado para que o homem e a mulher eles pudessem vestir a roupa, cobrir a sua nudez. Mas agora que pena, hein, daquele animal que morreu, né? Mas foi a consequência do pecado. Até os animais sofrem as consequências do pecado do homem e passaram a morrer também. E ainda hoje é assim, né? E aí, só para fazer aqui um parêntese, né? Eu quero dizer para vocês que essa semana, dia 27 de agosto, às 3 horas da madrugada, o nosso querido Nick, né? Eu não sei quantos, se todos vocês chegaram a ver o Nick, né? O Nick era um poodle que ele estava conosco há 16 anos. Quer dizer, quando ele chegou para viver com a gente aqui, o Gessé devia ter uns 15 anos, né? 15, 14 anos. O Gessé agora está com 30, né? 30 anos. Quer dizer, ele cresceu junto com o Gessé. Quer dizer, o Gessé cresceu junto com ele. Ele ficou do mesmo tamanho. E essa semana, às 3 horas da madrugada, ele faleceu. Mas antes dele falecer,
ele passou uma semana passando mal. Ele foi perdendo os movimentos, né? Foi perdendo os movimentos, ele ficou sem movimentar as pernas traseiras, ela foi paralisando. Depois as pernas dianteiras dele também, elas foram ficando endurecidas, né? A impressão que a gente teve foi que ele sofreu um AVC, que aí ele não conseguia ficar mais em pé, e quando ele ainda conseguia ficar em pé, ele ficava só rodando, né? E aí, no último dia, ele já não andava mais, já não comia mais, né? Já estava só realmente esperando a hora da morte, e ele gemia algumas vezes, chorava, às vezes dava um gritinho, né? E às 3 horas da madrugada ele faleceu. Nós estávamos todos ao redor dele ali na hora que isso aconteceu. E veja só, é um animal, era um animal, mas para nós aqui foi uma dor muito grande. A gente sente, né? A Ana está chorando desde lá, até agora, né? A Sofia também já está chorando. Quer dizer, porque é uma dor realmente muito grande. E por que o animal precisa morrer? Porque o homem pecou. O pecado é terrível. E quando a gente vê o animal morto, aí a gente sente o peso do pecado. Quando o pecado é algo realmente terrível. Mas veja só, lá no Jardim do Éden, quem primeiro morreu também foi o cordeiro. E quem matou o cordeiro foi o próprio Deus, que tirou a pele daquele cordeiro e fez da pele daquele cordeiro a roupa para Adão e Eva. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Bíblia diz que aquele cordeiro que foi morto lá na fundação do mundo, que serviu de pele para fazer roupa para Adão e Eva, a Bíblia diz que aquele cordeiro é Jesus Cristo. Ele estava ali representando Jesus Cristo. Era Deus, através daquele ato ali, mostrando para nós o plano de salvação, de redenção, o alto preço que Ele está pagando para que nós possamos ser perdoados e salvos, possamos ter a nossa nudez coberta. Você entende isso? Olha, se você ler a história do povo judeu, do povo de Deus, do povo de Israel, lá no Velho Testamento, você vai ver que eles costumavam fazer um ritual de purificação, que era um holocausto que eles tinham que fazer. Todas as famílias tinham que fazer esse holocausto. Todas as pessoas, elas tinham que fazer esse holocausto, esse sacrifício. Pelo menos uma vez no ano eles tinham que sacrificar um cordeiro. E veja só, quando eles faziam a sua criação, imagina, né? Imagina a criação deles lá, um monte de cordeiros nascendo. Aí eles escolhiam o que fosse mais bonito, mais perfeito, o que não tivesse manchas, o que não tivesse quebrado. Eles então escolhiam esse cordeiro e eles separavam dos outros e talvez até levassem para dentro de casa, como a gente coloca aí os cachorrinhos, né? E esse cordeiro, ele era cuidado mais perto da família e de uma forma mais especial do que os outros. Por quê? Porque ele seria sacrificado.
Agora eu quero que você imagine aí, imagine eles recolhendo aquele cordeiro, separando o cordeiro, escolhe o mais bonitinho entre todos, o mais perfeito entre todos, e aí separa ele, guarda dele, cuida dele, alimenta ele, até ele ficar bem fortinho, bem bonito. E aí então chega o dia do sacrifício, e eles tinham que pegar aquele cordeiro, levar até o sacerdote, lá no altar do holocausto, e eles então colocavam o cordeiro sobre aquele altar, e aí eles colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro e confessavam os seus pecados. Era como se os pecados deles passassem para aquele cordeirinho. E aí depois dessa confissão que eles faziam ali sobre o cordeiro, o sacerdote vinha com o cutelo e cortava a garganta do cordeiro, e ele sangrava até a morte. Agora imagine a dor que era fazer isso. A dor para a pessoa que tinha que sacrificar o cordeiro querido. Imagine a própria dor do próprio sacerdote que tinha que cortar ali quantos cordeiros ele tinha que matar todos os dias. Era uma dor terrível, mas essa é a dor que o pecado causa, que a desgraça, né, da separação com Deus causa na vida do ser humano. Leia a história de Israel e você vai ver que os milhares e milhares de cordeiros que eles sacrificaram. Eles sacrificavam por pessoas, sacrificavam por famílias, sacrificavam pela nação, sacrificavam ao amanhecer, sacrificavam ao anoitecer. Chegou uma hora que o próprio Deus chegou a dizer que ele estava farto daquele sacrifício. Era muito sacrifício, era muito sangue sendo derramado. E aí ele queria um sacrifício perfeito, um sacrifício que pudesse ser feito uma vez para sempre, por todos, né? E foi então quando ele enviou ao mundo o seu filho amado. E olha o que a Bíblia diz, ouça, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lembra que quando Jesus ele veio aqui a esse mundo, João Batista, quando viu Jesus, e olha que João Batista ele era primo de Jesus, né? Mas ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio ser esse Cordeiro que é sacrificado, que é morto, para que o homem possa vestir a sua roupa, para que o homem possa ser livre dos seus pecados, para que o homem possa voltar para Deus. Olha, a palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ela diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo ele veio porque alguém tinha que morrer por causa do pecado. E olha, Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o nosso castigo. Ele tomou sobre si o nosso mal, e ele morreu lá naquela cruz. Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser vestidos de novo,
para que nós pudéssemos voltar para Deus. Ouviste, Mariana? A Mariana perguntou, né? Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu lá na cruz? Né? Ele morreu lá na cruz, Mariana, para perdoar os nossos pecados, para que através do derramamento do sangue dele, os nossos pecados fossem perdoados, a nossa alma fosse purificada, fosse salva. O que ele estava fazendo ali era tomando o nosso lugar, pagando um alto preço para nos resgatar. Quero dizer para você, aquele sacrifício de Jesus ali na cruz foi uma prova de amor para todos nós, que não se pode descrever nem mensurar. Agora, veja o que diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu isso? Quem é que não perece e que recebe a vida eterna? Quem? O que o texto diz? O que crê nele? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você me pergunta, e se eu não crer? E se eu não receber a Cristo? E se eu não aceitar o seu sacrifício? E se eu não me converter ao Evangelho, ao Cristo? Aí você está perdido. Aí você está negligenciando a salvação da sua alma. E olha, Deus pergunta na sua palavra: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Tem muita gente aí negando a Deus, virando as costas para o Senhor, fechando a porta do seu coração, negligenciando a salvação, não estão nem aí para o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas a consequência disso é que essas pessoas estão perdidas. Você lembra que quando Jesus estava lá na cruz, tinha lá o grupo dos zombadores, não é? Eles estavam lá ao pé da cruz, mas eles não acreditavam em Jesus, não. Eles estavam lá zombando de Jesus. Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Salvou, disse que salvava tantos, então por que não se salva a si mesmo? Né? Chegaram a colocar, inclusive, no alto lá da cruz, uma inscrição que dizia Jesus entre os judeus, mas de uma forma pejorativa, era para zombar, era para menosprezar ele. E as pessoas estavam ali, tinha esse bando de zombadores. E além dos zombadores, tinha também o grupo dos indiferentes. Os indiferentes eram aqueles soldados que estavam de costas para Jesus, enquanto ele agonizava lá naquela cruz, e eles estavam lá no pé da cruz, jogando. Estavam vendo quem é que vai ficar com a túnica de Jesus. Vamos ver quem é que herda, né? Ele estava bem aí com o sacrifício de Cristo. Mas também havia lá, naquele lugar, um grupo de pessoas que elas estavam ali vendo Jesus agonizar naquela cruz porque elas acreditavam nele. Estava lá Maria,
mãe de Jesus, estava lá João, estavam outros discípulos, outros seguidores do Senhor Jesus. E o que eu acho tremendo é que quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz que aconteceram assim alguns fenômenos, né? Os céus escureceram, houve trevas sobre a terra, houve terremotos, os sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram, entraram na cidade e glorificaram o Rei do Messias. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Quando a gente ouve a palavra véu, aí a gente pensa um paninho, né, fininho. O véu lá do santuário não era assim, não. Era um senhor véu. E esse véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Porque foi o próprio Deus que foi lá e fez assim, ó. Rasgou o véu. Se fosse um homem, teria sido de baixo para cima. Esse véu era gigantesco. Mas Deus rasgou o véu que representava a separação entre o homem e Deus. Na hora que Jesus morreu lá na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E aí Jesus, ele deu um grande brado, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. E aí morreu. Morreu. E eu quero dizer para você que naquele momento, então, o véu se rasgou de alto a baixo, aconteceram todos aqueles fenômenos, e uma coisa maravilhosa aconteceu ali ao pé da cruz. A Bíblia diz que tinha um capitão, né, um oficial do exército romano, que ele estava lá, inclusive, liderando a crucificação de Jesus. E quando ele viu todas essas coisas, um centurião. Quando ele viu todas essas coisas acontecendo, o que foi que aconteceu com ele? Ele se converteu, ele creu no Senhor Jesus, e ele fez uma declaração lá no pé daquela cruz, que até hoje impacta o mundo inteiro. Ele disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Ele creu e se converteu e passou a servir Jesus. E eu digo até para vocês, olha, entre os soldados romanos, Jesus teve um grande rebanho, né? Foram muitos os soldados romanos que se converteram, desde os soldadinhos aos centuriões. Mas lá na frente, a gente tem aquela ocasião em que o apóstolo São Paulo, ele foi preso lá em Roma, e ele ficava algemado da guarda pretoriana, que eram os futuros oficiais da guarda romana, e eles tinham que cumprir um turno lá, presos, amarrados junto ao apóstolo São Paulo. Imagina, o camarada tinha que ficar lá não sei quantas horas, mas ele tinha que ficar algumas horas lá vigiando o apóstolo São Paulo. Sabe o que é que Paulo fazia nesse tempo? Ele pregava para eles. E sabe o que aconteceu? Muitos deles se converteram. Muitos deles creram no Senhor Jesus. Ao ponto de Paulo dizer que já era grande, né, o rebanho de Cristo entre os soldados romanos. E muitos deles se renderam à fé em Cristo. Mas, irmãos,
O que eu estou tentando mostrar aqui para você nessa noite é que o sacrifício que Jesus Cristo fez lá naquela cruz foi o preço que Deus pagou, foi o preço que Ele pagou para cobrir a tua nudez, para cobrir a minha nudez, para resolver o problema dos nossos pecados, para salvar a nossa alma. Por isso, esse sacrifício que aconteceu lá na plenitude dos tempos, quando Jesus veio há quase 12 mil anos atrás, mas isso já vinha sendo anunciado, profetizado e esperado ao longo dos tempos. E aí é que eu volto a dizer, esse cordeiro que foi morto lá no Jardim do Éden para vestir Adão e Eva, ele já era uma sombra desse sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aqueles cordeiros que eram sacrificados por Israel naqueles rituais de purificação, esses cordeiros também, eles representavam esse sacrifício que Jesus faria lá na cruz do Calvário. E ele, por isso, quando veio, foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só para concluir aqui a minha mensagem, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Porque a gente encontra aqui em Apocalipse capítulo 5 uma descrição em que Jesus, ele nos salva, ele abre o caminho para a gente voltar para Deus. É o momento em que Deus resolve o problema da humanidade através do sacrifício de um cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Acharam aí? Me acompanhe a leitura. Isso aqui foi escrito por João quando ele foi abandonado numa ilha chamada Patmos para morrer. Mas ao invés de morrer, Deus apareceu para ele lá na ilha de Patmos, abriu uma porta no céu, chamou ele para atravessar aquela porta e ao invés dele morrer, revelou para ele coisas extraordinárias, o que ainda haveria de vir, que é o livro de Apocalipse. E logo que ele teve essa experiência de atravessar aquela porta lá no céu, ele teve essa visão aqui, ó, que eu quero que você me acompanhe aí na leitura, porque é tremendo demais. Ele diz aqui no capítulo 5: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro era o livro que precisava ser aberto para que o homem pudesse ser salvo. Aí ele diz: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Tinha ninguém que não podia nem olhar para o livro, quanto mais abri-lo. E aí então ele diz aqui no versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E quando ele estava chorando, olha aí, e disse-me um dos anciãos: não chores. Olha que coisa maravilhosa. Eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e destruir os seus 7 selos. Aí olha a visão que ele teve. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Agora olha como estava esse cordeiro. Como havendo sido morto. Um cordeiro que tinha sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, o cordeiro, ele tinha morrido, mas ele estava vivo. E aí o versículo 7 diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E olha o que eles cantavam. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que visão gloriosa, hein? Ele viu aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou seu sangue para vencer, para abrir o caminho para a gente de volta para Deus. E olha essa outra visão que ele teve lá, versículo 11, ele diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, milhares de milhares, que com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honras e glórias e poder para todo sempre. E os 4 animais viventes, os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Que coisa maravilhosa. E o que eu quero que você observe aqui, que tudo isso que foi narrado aqui nos apresenta o quê? Nos apresenta um cordeiro que foi sacrificado, que derramou o seu sangue, que morreu, mas que ressuscitou, que venceu a morte para poder desatar os selos, para poder salvar a humanidade. Quem é esse Cordeiro? É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Todos os cordeiros que foram mortos representavam ele, até que chegou o momento em que ele deu a sua própria vida lá naquela cruz. Mas ele venceu a morte, né?
E o que eu acho tremendo aqui, vocês viram lá a multidão dos salvos? Milhões e milhares de pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, com palmas nas mãos, cantando: digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a honra, a glória, o louvor. Eu pergunto, você estava lá? Será que João te viu lá no meio dessa multidão? A multidão dos santos, porque isso aqui foi uma visão do futuro, né? E eu quero dizer, nós estávamos lá. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já creu de coração, você estava lá e você vai estar lá quando isso acontecer para você. Porque para nós ainda vai acontecer, né? Ainda vai acontecer. Jesus, portanto, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que salva nossas almas, que nos conecta novamente com Deus. A minha mensagem para você é: o pecado é mau, o pecado é ruim, é terrível. Sua maior consequência é a morte. Mas o Cordeiro de Deus foi enviado a este mundo para resolver esse problema. Então, eu digo a você: creia em Cristo, entrega a Ele a sua vida, seja um servidor do Senhor Jesus, que você faça parte dessa multidão aqui de salvos, de todas as tribos, línguas e nações, que o João viu lá, louvando o Cordeiro que havia morrido, mas que havia vencido a morte, para abrir o livro selado com aqueles 7 selos por dentro e por fora, que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo e foi sacrificado lá naquela cruz, para que através do seu sangue os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Creio em Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Diga para Jesus: Jesus, obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por mim lá naquela cruz. E diga para Jesus: Senhor, eu quero te seguir, te servir. Eu não quero que nada me afaste de ti, da tua presença, da tua casa. Quero estar contigo em todos os dias e em todos os momentos da minha vida. Diga isso para Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E nós compreendemos, ó Deus, o quanto o pecado é ruim, o quanto o pecado gera coisas ruins, o quanto a morte é dolorosa. Até a morte dos animais são dolorosas. E nós compreendemos que desde a fundação do mundo, desde que aquele cordeiro foi sacrificado, já era Jesus Cristo derramando seu sangue em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser sarados do nosso mal, tivéssemos a nossa nudez coberta, o nosso pecado perdoado. Nós compreendemos que ali na cruz ele pagou um alto preço. Aquela cruz era nossa, os culpados éramos nós, mas ele tomou sobre si a nossa culpa, as nossas dores, os nossos pecados. Ele pagou com sua vida, com o seu sangue, a nossa libertação, a nossa salvação. E nós queremos nessa noite te agradecer por tudo isso, Deus. Queremos te agradecer pelo teu amor infinito por nós. E queremos nessa noite declarar que nós também te amamos, que nós também queremos te servir,
que nós também queremos estar na tua santa presença. Queremos estar no meio daquela multidão que João viu lá no céu, com palmas nas mãos, de todas as tribos, línguas e nações, cantando ao Cordeiro que havia sido morto, mas que estava vivo pelos séculos dos séculos. Aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ó Deus, nós queremos estar no meio daquela multidão. Eu oro, Senhor, por este povo que está aqui conosco e por estas pessoas que nos assistem pela internet. Alcança, Senhor, estas vidas. Faze-as compreender esta mensagem e traze estas pessoas para a tua presença. Salva as suas almas, firma seus passos nos teus caminhos. Abençoa, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe vocês. Podeis assentar. E eu volto a palavra ao pastor Ana, vai dar prosseguimento aí à nossa reunião. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? A gente conhece a história de Cristo, mas quando ela é falada, né, novamente, nossa mente, nosso ouvido escuta, renova em nós assim a nossa fé. É porque o que Cristo fez fica gritando aqui nos nossos ouvidos, né, a voz dele, o sacrifício dele para nos resgatar. Isso está ecoando todos os dias. Enquanto Cristo não vir buscar a sua igreja, está ecoando aí a mensagem de salvação. Nesse momento vamos fazer o ofertório, vamos ofertar a casa do Senhor, com amor, com alegria. Vamos apresentar o nosso Deus e nessa oração ore pela tua vida financeira. Né? Faça voto com o Senhor, voto que você cumpra. Né? Não faça voto para não cumprir, mas que você possa cumprir. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te apresento, Senhor Deus, a tua igreja que nesse momento está ofertando, devolvendo dízimo, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, a vida deles. O seu trabalho, Deus, aqueles que trabalham na agricultura, que o Senhor esteja abençoando o fruto da terra, que a terra venha produzir alimentos sadios, que não dê nenhuma praga, nenhum devorador na sua lavoura. E aqueles que trabalham como autônomos ou empregados, Deus abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todos que têm dinheiro para receber, Deus, alguma causa da justiça, que esse dinheiro seja liberado, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, abre as portas das oportunidades. Vem suprir, Senhor, a necessidade dos teus filhos, que nada venha lhes faltar. Pai, esta é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos aqui somente 3 envelopes, né? Quem precisar, né? Se quer repassar aí, você pode pegar com ela. Eu gostaria de dizer aos que estão longe, mesmo os que estão aqui, que você pode fazer a sua contribuição também através da conta bancária. Vou dar para você o número da conta para você, quando quiser, fazer a sua contribuição. A conta é no Bradesco, agência 0482, e o número da conta 222 6006, dígito 5. Dígito 5. E se você quiser mais informações, você pode ligar o nosso telefone aqui, que é o WhatsApp, né? Você pode entrar em contato conosco na hora que você quiser. O código daqui de Manaus é 92 e o número do telefone é esse aí, tá
Anote aí. 98-442-9125. Amém? Então, com esse telefone você pode entrar em contato aí conosco. Amém? Bem, eu vou voltar a palavra aqui à pastora Ana, mas antes eu gostaria só de dizer a vocês que essa semana também a Cibele, né, minha irmã, completou mais um ano de vida, né? E nós queremos nessa noite aqui parabenizá-la, né? A Cibele é uma das nossas irmãs mais queridas, né? Apesar de que todos são queridos. Como aniversário mesmo, É o aniversário dela. Hoje é a mais querida. Certo? Então a gente deseja aí que Deus abençoe grandemente a Cibele, que lhe dê saúde. Inclusive nessa semana passada ela teve que se submeter a uma cirurgia. faz um mês. Faz um mês? Pois é. Pois é, mas graças a Deus está bem, né? Está bem, está com saúde. Que Deus te dê muita saúde, vida longa, que Ele realize os teus sonhos e que você seja muito feliz com a sua família, seu esposo, Severino, Carlinhos, Sueli e agora os netinhos, né? Tem hoje. É só um, né? Não, mas é o da Cibele. Mas das velhinhas Mas aí é teu por adoção. Bem, e aí, ó, depois do culto, né? Vai ter um bolo aí. Vai ter um bolo preparado especialmente aí pela Anne Cristine, a Anne Cristine que está se revelando uma verdadeira boleira, né? Então, Sibeli, vem aqui, vamos orar por ela e cantar parabéns, né? Amém. Fica mais aqui para te aparecer aí. Estenda a sua mão aqui na direção dela. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da Cibele. Pedimos que o Senhor esteja respondendo às suas orações, dando-lhe saúde, prosperidade, vida longa, abençoa a sua vida familiar, resolve, Senhor, todos os seus problemas, dá a ela a vitória que só o Senhor pode dar. Abençoa com toda sorte de bênçãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mostra o bolo aqui. é melhor que lá que não. Traz o bolo aqui pro pessoal ver. Mas nós vamos comer desse bolo. Quem quiser ir Olha aí, ó. Vocês que não vieram não vão poder comer o bolo. Amém. Deus te abençoe. A palavra, pastora Ana. Amém. Vamos orar encerrando. Vamos orar encerrando já. Participar aqui do banquete. Vamos agradecer ao Senhor pelo culto, pela bênção, Senhor Deus e amado Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Deus, que é sempre bem-vinda para nós, Senhor Deus. E queremos te agradecer pela semana que passou e por esta, Deus, que estamos iniciando. Nos dá mais uma semana de bênção e de vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para nossas casas, Deus, livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.